A família em meio à tormenta, como a cruz redefine o lar. Capítulo 3: A batalha espiritual dentro da família. Nascido e criado na costa oeste dos Estados Unidos, meu aluno nunca havia estado antes no extremo sul do país. Enquanto viajava comigo para o Mississippi, meu estado natal, em um compromisso de pregação, sentou-se ao lado de um polido pastor da região. O pastor, ciente de que o aluno era meu estagiário, presumiu que ele tivesse alguma ligação com o Mississippi, quem sabe até mesmo parentesco com algum ministro do estado. Falando em voz baixa para não competir com os anúncios feitos no púlpito ali perto, o pastor se inclinou bem perto do meu aluno e perguntou: "Quem é seu papai?" Meu aluno ficou em silêncio por um instante, pensando se aquela era uma expressão sulista para cumprimentar as pessoas, meio que um "como vai?" da região, sem saber que tipo de resposta era esperado. Meu aluno apenas indagou: Você?" O pastor olhou de volta para ele, então se virou para mim e perguntou: "O que é de errado com esse sujeito?" A conversa acabou dando certo, mas o quebra-gelo inicial não funcionou. A fim de entender um ao outro, os dois precisariam saber que, no sul dos Estados Unidos, muitas vezes o pai de um homem adulto também é chamado de papai, não só o pai de uma criança pequena. Ambos precisariam entender que, no contexto do Mississippi, perguntar sobre os parentes ou a cidade natal de alguém é muito mais que puxar assunto. É outra forma de questionar: quem é você? O vocabulário não foi capaz de transcender culturas regionais, mas de diversas maneiras o princípio básico o fez, e sempre foi assim. Seu contexto e suas conexões familiares revelam muito a seu respeito. Isto não será, é claro, tão imediatamente reconhecível se você morar em uma região urbana com milhares de pessoas para todos os lados, onde é menos provável que conheçam sua família, mesmo que você venha do campo ou de uma cidade pequena. Entretanto, até no mais cosmopolita dos lugares, boa parte do que faz você ser você se origina de todo tipo de conexão familiar, e somente algumas delas lhe são conscientes a qualquer momento. Com frequência, não sabemos de onde vêm nossas predisposições genéticas ou práticas culturais. Elas simplesmente estão ali e nos informam quanto ao que parece normal ou certo. Há muito mistério nisso. Para alguns, essa ideia é confortante. Orgulham-se de sua família e enxergam nessa conexão um tipo de solidariedade e pertencimento. É o tipo de pessoa que guarda uma genealogia detalhada ou pendura o brasão familiar na parede. Para outros, o histórico familiar é problemático ou até sufocante. Não querem nem pensar que podem acabar fazendo as mesmas escolhas dos pais, avós ou outros. De qualquer maneira, é natural descobrir quem somos em termos de nossa família. Alguns o fazem por meio da semelhança com a família de origem, valorizando a herança, os negócios ou a religião familiar. Outros se definem contra a família de origem e passam a vida inteira provando que não são o pai nem a mãe. Sua vida parece dizer: olhe como eu sou diferente deles. Eu sou eu mesmo. Para alguns, ser único significa se diferenciar da família. O modo como a experiência familiar ainda molda quem são pode ser desorientador ou mesmo aterrorizante. A despeito de tudo, a família persiste e está muito ligada a quem somos, como nos enxergamos, como avaliamos o presente e planejamos o futuro. É por isso que a família importa, e não só para aqueles que se consideram homens e mulheres de família. Por trás disto, porém, existe outro motivo para a importância da família para todos nós. A família é uma batalha espiritual. Essa expressão deixa alguns incomodados, como se fosse um encantamento excessivamente dramático que já ouviram em cerimônias de exorcismo de algum grupo pentecostal. Na verdade, o subtexto não visto do mundo ao redor é intrínseco ao pensamento bíblico, que só parece antiquado ou esquisito
em nosso contexto ocidental secularizado. Todas as culturas antigas e a maioria das culturas dos países ocidentais, ainda hoje, defendem que existem realidades misteriosas no cosmos, inclusive seres pessoais que visam nos fazer mal. Em nossa era científica, concluímos que somos espertos e que não caímos mais nessas superstições. Ainda assim, nossa era científica deve nos demonstrar que, mesmo em meio a tudo que sabemos sobre o universo, aprendemos dia após dia sobre quanto não sabemos. O progresso científico não erradicou os mistérios, mas revelou outros que antes nem sabíamos como nomear. O Evangelho não se esquiva dessa realidade. O apóstolo João foi bem direto. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Se aceitarmos a interpretação de Jesus acerca da história cósmica, e eu aceito, então precisamos lidar com seu ensinamento de que o mundo ao nosso redor é como a casa de um homem forte que Jesus prendeu e cujos bens pirateados ele agora está levando como despojo. Marcos 3, 27. Devemos reconhecer ainda que o modo de governo desses principados e potestades, entre aspas, é por meio de acusação e morte, como diz Apocalipse 12, versículo 10. Na cruz, Jesus derrotou os espíritos acusadores ao quebrar o engano que eles exercem sobre a imagem humana, segundo Coríntios 4, de 4 a 6, e ao absorver em seu sacrifício na cruz a pena justa para a nossa rebelião contra Deus. No Cristo crucificado, Deus perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, e removendo e pregando na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. Desta maneira, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Colossenses 2,15. Ao partilhar nossa natureza humana e por seu sacrifício na cruz, Jesus se propôs destruir mediante a própria morte o diabo que tinha o poder da morte, pois com isso ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Quando o reino de Deus chega por intermédio de Jesus, a velha ordem se acaba. O reino de Cristo significa uma mudança no regime cósmico, e os poderes instituídos lutam contra essa realidade. Mas o que a batalha espiritual tem a ver com a família em geral ou com sua família em particular? Antes de mais nada, importa porque, a fim de entender o Evangelho, precisamos enxergar que algo deu errado com o universo. Algo que a doutrina cristã chama de queda. Quando nossa humanidade ancestral optou por alinhar-se com um Deus cobra e não com seu Criador, sua missão descarrilhou para o exílio da presença vivificante de Deus. Isso significou catástrofe para tudo ligado à humanidade, criada à imagem divina. E a família, uma das primeiras estruturas da criação divina, carrega boa parte do peso dessa calamidade. Tão logo o homem e a mulher pecaram, sua união em uma só carne se rompeu. Eles se envergonharam na presença um do outro e começaram a se culpar pela rebelião. O casamento agora se encontrava cheio de desarmonia e rivalidade, como vemos em Gênesis 3, verso 16, na parte final. Suas vocações foram diretamente frustradas. A mulher, a mãe de toda a humanidade, como diz lá em Gênesis 3:20, agora sofre dor e angústia no trabalho de parto. Gênesis 3:16, na primeira parte. O chamado do homem para arar a terra da qual ele se originou é frustrado por uma criação amaldiçoada, que não o reconhece mais como representante de Deus. Gênesis 3, 17 a 19. Afastado do Éden, o relato bíblico nos mostra famílias se esfacelando em praticamente todo tipo de crise. Encontramos irmãos com inveja e assassinando o outro em Gênesis 4, de 1 a 16. Encontramos poligamia em Gênesis 4, 23. Divisão entre pai e filho em Gênesis 9, 18 a 27. Estupro em Gênesis 19, de 1 a 11 e Gênesis 34, de 1 a 31. Incesto, Gênesis 19, 30 a 38. Homicídios para a manutenção da honra tribal, em Gênesis 34, de 1 a 31.
chantagem sexual, Gênesis 39, de 1 a 23, e até o marido disposto a prostituir a esposa a fim de obter influência política, em Gênesis 12, 10 a 20. E se você quer saber, tudo isso está apenas no primeiro livro da Bíblia. O caos continua ao longo do cânone e vai além. A paz do Éden para a família não existe mais. É importante para nós reconhecer isso, pois a fim de nos esforçarmos para ter famílias saudáveis, precisamos aceitar o fato de que todos fazemos parte de uma família problemática, uma vez que todos encontramos nossas raízes na história familiar de Adão. Parte do que nossa experiência familiar prévia faz é imbuir em nossa psique o conceito de normal ou anormal. Quando um homem e uma mulher se casam, por exemplo, devem se esforçar para harmonizar todo tipo de hábito de temperamento. E isso já é bem difícil. Não raro, porém, fazemos as coisas com base em como vimos nossos pais agirem a vida inteira, sem uma decisão racional. Quando minha esposa e eu nos casamos, uma das coisas em que eu insisti desde o primeiro dia é que nunca teríamos um cachorro de estimação. Eu não tinha nenhum argumento além de faz muita sujeira. Olhando em retrospecto, percebo que provavelmente isso aconteceu porque meus pais tinham uma atitude não dita de que um animal dentro de casa sempre trazia sujeira. E as pessoas que eu conhecia que tinham bichos de estimação tendiam a confirmar isso, já que a maioria tinha um verdadeiro zoológico dentro da casa. Hoje, 20 anos depois, digito essas palavras enquanto nosso cãozinho, o Ailon, está sentado a meus pés. Eu não havia analisado toda a questão de ter um cachorro. Esta ideia apenas não se encaixava em minha definição de normal, até eu aprender a enxergar a realidade do outro modo. Às vezes, essa estrutura de acordo com o qual vemos o mundo é benigna. Com frequência, porém não é. E isso se aplica não só a alguns de nós no nível micro, mas a todos no macro. O Evangelho nos informa que não podemos entender o mundo ao redor sem distinguir entre esses aspectos que são, desde o princípio, e por isso bons, daqueles que fazem parte da maldição e do reino da morte. Certa vez ouvi um homem justificar o fato de trair a esposa com diversas mulheres por ser natural. A poligamia é rara entre os mamíferos, ele argumentou. E nossa história evolutiva designou os homens para espalhar sua semente o máximo possível. Ora, as pessoas morrem todos os dias em deslizamento de terra e ataques de crocodilo. Acaso devemos concluir que, por ser normal, devemos permitir o homicídio? Sabemos, com base na palavra de Deus, que a natureza se rebelou. As coisas não são como deveriam, e boa parte dessa distorção se revela na vida familiar. A família, porém, não é apenas parte do problema, mas parte da solução. Sim, a humanidade enfrenta dificuldade e dor no trabalho de parto, mas a graça está no fato de que a humanidade realmente avança rumo ao futuro. Aliás, desde o princípio, Deus ameaçou a serpente com a profecia de que sua cabeça seria esmagada pela família. O descendente da mulher desfaria os poderes malignos desta era, mas não sem dor ou aflição. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, Gênesis 3,15. E foi exatamente isso que aconteceu. Por intermédio da família humana, e em especial por meio da casa de Abraão e Sara, Deus nos trouxe uma criança pelo qual tudo foi reconciliado. Assim, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, Colossenses 1:20. A família é difícil porque vivemos em um mundo caído. Nossa psique é moldada pela primeira infância. Levamos esta glória e destruição para todos os outros relacionamentos da vida. Mas a família também é difícil por ser o palco de um universo às vésperas da mudança de regime. A família é difícil porque representa muito mais que um mero aglomerado genético. Os poderes demoníacos se importam com a família não por se revoltarem contra os valores familiares, mas por estarem em revolta contra Deus. No entanto, embora sejam intimidantes em suas antigas artimanhas, esses poderes são um grupo relativamente covarde. Quando o Jesus encarnado andou em sua presença, eles gritavam de terror, implorando para que fossem mandados para longe, como Marcos
5, 7 a 13 nos informa. Por que isso acontecia? Porque ao sinal de Jesus, os principados e potestades enxergavam a própria e inevitável destruição futura. Porque vem nos importunar Jesus de Nazaré? Indagavam. Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Marcos 1, 24. É claro que esta é a exata definição de quem Jesus é, não exatamente o que ele veio fazer. A Bíblia nos conta que essa descrição visível do Cristo do Evangelho não se limita à presença física de Jesus em qualquer tempo e espaço. Deus criou tudo conforme o padrão de Jesus Cristo, resumindo nele todas as coisas visíveis e invisíveis, como está lá em Efésios 1, versos 9 e 10. Ele é o padrão e o projeto de tudo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele mantém tudo em harmonia. Colossenses 1, 16 e 17. Isso significa que Deus incluiu imagens e analogias desta grande verdade do cosmos na própria criação. Nenhuma dessas imagens revela de forma exaustiva os propósitos de Deus ou o Evangelho, mas apontam para esta direção. A família não é exceção. Ansiamos por pertencer, ter e manter, não por um acidente aleatório da evolução, mas porque Deus é o Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra, como nos diz Efésios 3, 14 e 15. O casamento não diz respeito somente a companheirismo ou procriação, mas é um mistério que aponta para a união entre Cristo e sua igreja em uma só carne, como diz Efésios 5,32. Criar filhos não é apenas um desenvolvimento da plenitude humana, embora seja isso também, mas um reflexo da paternidade de Deus, como está lá em Mateus 5, 7 a 11 e Hebreus 12, 5 a 11, e da maternidade da cidade santa, a qual nós pertencemos em Cristo. Gálatas 5, 26. Não é por acaso que a antiga serpente procura em todas as gerações perturbar a paz da aliança conjugal, a integridade da união sexual, o vínculo entre pais e filhos, a união da igreja como casa de Deus. Todas essas coisas são ícones orgânicos do mistério de Cristo, a própria realidade que esmaga a cabeça da velha ordem. A família aponta para além de si mesma e para além da natureza, alcançando a verdade acerca da humanidade, que o fim da vida não deve ser o silêncio do caixão, mas o tintim de taças, não um funeral, mas uma festa de casamento, apontado lá em Apocalipse 19, versículos 6 a 9. É por isso que os poderes demoníacos se enfurecem contra a ordem familiar. A destruição de uma família que projeta a imagem do Evangelho e o anuncia é um sacrilégio tão grande quanto profanar um lugar sagrado. Os poderes alinhados contra Deus sempre desejavam exibir troféus de sua presença no campo dele. Os filisteus quiseram a arca da aliança no templo do seu Deus, como está lá em 1 Samuel 5,2. A Babilônia não desejou simplesmente atacar a cidade de Davi, mas carregar consigo os utensílios sagrados do Senhor, segundo Reis 24,13. O espírito do anticristo se assenta no templo do próprio Deus, segundo Tessalonicenses 2,4. Tais poderes contrários ao reino se deleitam em fazer o mesmo ao apagar os sinais visíveis do reino do Evangelho no casamento, na criação de filhos, nas famílias estendidas e talvez acima de tudo, na união da família da igreja. Essa batalha não é apenas cósmica ou social, é decididamente pessoal. Em Provérbios, um pai adverte o filho de que o adultério podia até parecer algo que acontecesse, quando na verdade é uma trama estrategicamente pensada, a persuasão de uma presa caçada até o matadouro. Provérbios capítulo 5 até o capítulo 7. Talvez você tenha percebido isso em sua própria vida, justamente quando parece que sua situação familiar está como você gostaria ou como Deus gostaria para você, algo se desorganiza. Seria fácil colocar a culpa nas pressões externas e tentações ao nosso redor. Podemos dizer que é difícil demais entender a tecnologia, que a cultura é excessivamente sexualizada ou que as pessoas não respeitam mais a família como antes. A Bíblia, porém, não abre espaço para esse tipo de nostalgia, mostrando-nos os perigos para a família a cada geração, desde o Éden.
Nós temos pontos diferentes de vulnerabilidade, não só na vida pessoal, mas também dentro da família. Para alguns, a tentação é o abandono, para outros, a infidelidade, para outros ainda, a tentação é o egoísmo ou a negligência. Há poderes em ação que conhecem as suas vulnerabilidades e as das pessoas à sua volta. Não dá para travar batalhas com a própria inteligência ou força de vontade. Esta guerra espiritual deve ser confrontada a cada momento com o Evangelho. O Evangelho nos informa nosso lugar na família, pois redefine duas questões que mais enfurecem o diabo: nossa identidade e nossa herança. Quando Jesus nos ensinou a orar, as primeiras palavras a sair de sua boca foram Pai Nosso. Ou seja, antes de qualquer coisa, uma declaração acerca de quem somos. Jesus é filho do Pai, vocabulário que o situa dentro do relacionamento eterno com Deus, como está lá em João capítulo 5, verso 18 a 23. Mas também como o verdadeiro Israel de Deus, o primogênito do Senhor, Oséias 11:1 e Mateus 2:15. E herdeiro do trono de Davi, segundo Samuel 7:14, Salmos 89, 26 e 27. Assim como a maioria dos evangelhos, eu termino minhas orações com a expressão em nome de Jesus. Foi ele que nos orientou: peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. João 14:14. Quando eu era mais novo, achava que isso queria dizer que as tais palavras chamavam a atenção de Deus de maneira especial. Assim, eu as espalhava por todos os pedidos de maior importância para mim. Em nome de Jesus, por favor, permita que eu passe em matemática. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não foi isso que ele nos instruiu. Na verdade, é bem o contrário. Antes de ensinar os discípulos a orar, Jesus ensinou como não orar. Ensinou a não usar a oração como forma de exibição pública, a fim de parecer espirituais para as pessoas ao redor. Mas a exibição pública é apenas uma das suas preocupações. Jesus também disse: ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Mateus 6:7. Isto sem dúvida era verdade para qualquer outro povo da terra, pois as pessoas achavam que seus deuses eram figuras distantes e impessoais, que enxergavam os seres humanos no máximo como seus servos. Com deuses assim, os seres humanos precisavam aprender como encontrar uma maneira de ser ouvidos. Lembre-se dos sacerdotes de Baal se cortando e gritando aos céus, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma, como está lá em 1 Reis 18:21. Em contrapartida, o profeta Elias meramente orou e caiu fogo do céu, 1 Coríntios 18:36 a 38. Sobre aqueles que sentiam a necessidade de manipular seu Deus com frases feitas ou encantamentos mágicos, Jesus afirmou: não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Mateus 6:8. Há duas partes cruciais nessa declaração: seu Pai e do que vocês precisam. Isto indica identidade e herança. Nosso contexto familiar existe para nos contar algo sobre quem somos e, o mais importante, quem não somos. Não somos deuses que criam e mantêm a vida. Fazemos parte da história alheia. Ao voltar no tempo e possivelmente no futuro, você e eu somos resultados de uma série quase infinita de decisões que outras pessoas tomaram. Se seu bisavô não tivesse emigrado de sua terra natal, talvez você não conseguisse ler as palavras na língua desta página. Se minha avó não tivesse decidido desconsiderar a vontade de seus pais e se casar escondido quando adolescente com um homem mais velho, eu não existiria. Não quero que ninguém repita a escolha dela e fique imaginando meu espanto se um dos meus filhos fizesse o mesmo. Ainda assim, sou feliz porque tudo isso aconteceu. O senso de identidade é marcado de muitas maneiras, começando com nosso nome. Pense em quantas genealogias existem na Bíblia. Certa vez fiquei horrorizado ao ouvir um pregador ler uma passagem bíblica. Ele pulou uma lista de este gerou aquele com as palavras blá 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 antes de retornar à narrativa. Sem levar em conta que a falta de respeito desse homem pela palavra de Deus, dá para entender um pouco porque ele não quis se deter em uma série de nomes de pai, de e filho de. Não parece relevante, mas é
Note com que frequência a Bíblia se refere a personagens como Josué, filho de Num, ou Saul, filho de Quis, ou João, filho de Zebedeu. Nem mesmo em nosso momento cultural individualista nós superamos isso. Provavelmente você não sabe nada sobre seus parentes, mas sem me esquecer, está confrontado logo de imediato com pelo menos um fato acerca deles ao descobrir seu sobrenome. Moore, o meu sobrenome, o sobrenome do autor, revela o sobrenome da família de meu pai. E caso alguém queira entrar em detalhes, conta uma história que remonta, conforme me disseram, aos mouros da Inglaterra. Mesmo que ficasse provado que meu sobrenome não veio daí, a tradição familiar revelaria algo a nosso respeito. Somos o tipo de pessoa que gosta de ideia de ser descendente dos mouros da Inglaterra. Suponho que, se eu quisesse, poderia me individualizar e rejeitar meu sobrenome, passando a ser apenas Russell. Mas isso também apontaria de volta para a minha família. O fato de meu nome ser Russell, não ser gay, nem raio de lua, mostra que meus pais não eram russos nem hippies. Aliás, mesmo que eu mudasse de nome, as pessoas ao meu redor ainda assim ligariam meu nome à minha família. Ele é o Ozymandias, o filho de Gary e René. Coitado, há algo de errado com ele. Contudo, bem mais profundo que a relativa especialidade de nossos nomes é o aprendizado de quem somos, desde o início com base em nossas interações com a família. Os psicólogos dizem que nossa personalidade pode ser moldada a vida inteira pelo modo como nossos pais espelharam para nós quem fomos como indivíduos pertencentes a uma estrutura familiar mais ampla. A identidade está enraizada na família. Herança é um conceito que, a princípio, os ocidentais acham mais difícil de se identificar na própria vida. Tendemos a pensar que herança é uma transferência de bens. Escrevo isso após acabar de ouvir sobre mais uma família destruída por filhos adultos brigando pelos pertences do pai que acabara de falecer, lutando com unhas e dentes por causa de cobertores e gatos de cerâmica. Isso nada tem a ver com herança no conceito bíblico da palavra. A herança não consistia em transferência de dinheiro e propriedades, mas sim no cultivo de um estilo de vida. A humanidade original foi criada para cultivar um jardim. Dentro das fronteiras de Israel, por exemplo, Deus concedeu instruções detalhadas sobre como cuidar da terra e manter o ciclo das plantações. A herança de uma família agrícola não era somente a terra, mas a vida de trabalho ali dentro, junto com a sabedoria prática recebida. Simão Pedro teria herdado as redes e os equipamentos de pesca do pai, mas também, acompanhando isso, o conhecimento de como lançar a rede, navegar um barco e identificar uma tempestade. Aliás, a ideia de jubileu no Antigo Testamento é inerente ao conceito de herança, uma vez que as famílias se conectavam economicamente ao longo das gerações. Os problemas financeiros de uma pessoa não eram apenas individuais, conforme argumenta Christopher White. O colapso financeiro de uma família em uma geração não condenava todas as gerações futuras ao cativeiro da dívida perpétua. O jubileu não é um mero padrão da antiga lei da aliança. O sermão inaugural de Jesus, anunciando seu reino, foi uma ode lírica ao conceito de jubileu, uma libertação das dívidas e do cativeiro para todos que têm o favor de Deus, como está lá em Lucas 4, 18 e 19. Quando Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso, também incluiu a linguagem da herança. Clamamos pelo pão nosso de cada dia, cientes de que o Pai sabe do que necessitamos. Não se trata de um depósito de pão no futuro, embora, sem dúvida, haja uma herança futura que nos aguarda, mas do cumprimento diário e contínuo de pão. Herança não é meramente receber, mas ser convidado para participar. A família deve nos ensinar isso. O que significa operar dentro de uma economia, de uma ordem? Isso deve se revelar em como vivemos hoje, bem como no fato de que um dia faremos parte da grande ordem cósmica, com tipos diferentes de chamados no reino de Deus. A cruz é uma crise de identidade e herança. A multidão zombeteira ao redor de Jesus não era especialmente cruel ou sacrílega em comparação com outras. Eles apenas conheciam a Bíblia.
Viam que Jesus estava pendurado em um madeiro e, portanto, de acordo com o livro de Deuteronômio, era amaldiçoado por Deus, como está lá em Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Era uma questão de família. A linguagem desta maldição começa com uma questão de identidade familiar. A Bíblia diz: se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedeça ao pai nem à mãe, apesar de eles o disciplinarem, o pai e a mãe levarão o filho até a porta da cidade e dirão às autoridades ali reunidas: este nosso filho é mau caráter e vive bêbado. Deuteronômio 21, 18 a 20. De fato, Jesus foi acusado pelos anciãos de ser bêbado e glutão, em Mateus 11, 19. Também foi acusado de ser um filho rebelde que, segundo diziam, desonrava o sábado e até ameaçava derrubar o próprio templo de Deus. O livro de Moisés dizia o que deveria acontecer com alguém assim. Então todos os homens da cidade o executarão por apedrejamento. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio, e todo Israel ficará sabendo disso e temerá. Deuteronômio 21, 21. Os compatriotas de Jesus já o haviam arrastado para fora das fronteiras da cidade e tentando apedrejá-lo, em Lucas 4, 29 a 30 e João 8, 59. Por fim, foram ainda mais longe, pendurando no madeiro da crucificação, o maior símbolo de maldição divina. Isso tem tudo a ver tanto com a identidade, Deus é conosco, quanto com a herança. O que Deus nos dará? Moisés disse: se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e por isso foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterre o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Deste modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança. Deuteronômio 21, 22 e 23. As pessoas ao redor devem ter raciocinado que a crucificação de Jesus significava que ele havia sido rejeitado como filho de Deus e perdido sua herança. É por isso que a cruz era um escândalo para judeus e gentios. Quem poderia seguir um criminoso humilhado e amaldiçoado por Deus? E como um homem crucificado daria um reino a seus seguidores se nem ele mesmo havia sido capaz de escapar da execução? O Novo Testamento inteiro revela essa realidade. É por isso que o apóstolo Paulo afirmou que se esqueceria de tudo exceto de Jesus, aquele que foi crucificado. 1 Coríntios 2:2. A princípio, isso não parece verdade. Afinal, o apóstolo deu instruções acerca de diversos tipos de coisas, muitas delas debatidas nessas páginas, como os critérios a ser adotados no auxílio financeiro das viúvas, ou com que frequência os casados deveriam ter relações sexuais. Isto não é inconsistente. A vida cristã inteira é vivida por aqueles que foram crucificados com Cristo e por isso agora vivem por meio dele, Gálatas 2:20. Fomos amaldiçoados com Cristo na cruz. Ali sofremos a morte e o inferno. Isso significa que os poderes acusadores não têm mais o que dizer contra nós. Não podemos ser reamaldiçoados ou recondenados e recrucificados. Unidos a Cristo pela cruz, temos uma nova identidade e uma nova herança. A cruz aconteceu com um objetivo definido. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, Gálatas 3:14. Logo, o Evangelho significa que todos nós, qualquer que seja nossa experiência ou origem, somos agora filhos de Deus e por sermos filhos também herdeiros, aliás, co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:16 e 17. Sabemos que estamos com Cristo porque clamamos muitas vezes com gemidos de dor, Abba, Pai, Romanos 8:15. E descobrimos que ao fazê-lo, o próprio Jesus está clamando por nosso intermédio, Gálatas 4:6. Isso não só nos instrui acerca de como orar ao Pai Nosso, visto que muitas vezes não sabemos como nem orar, nem pelo que orar, Romanos 8:26 e 27. Ele ora por meio de nós, pelo Espírito. A oração do Senhor que sai de nossos lábios é em várias ocasiões, literalmente, a oração do Senhor. É por meio desta realidade fundamentada na cruz que trabalhamos contra os principados e as potestades que se levantam contra nós.
Antes de um longo período de silêncio divino, o profeta Malaquias disse que Deus enviaria o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. O profeta fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Malaquias 4:6. Jesus identificou esse espírito de Elias em seu primo, João Batista, lá em Mateus 17, 10 a 13. A pregação de João no deserto atacava a presunção de identidade e herança que o povo tinha. João confrontou os israelitas que presumiam a favor de Deus simplesmente por serem descendentes biológicos de Abraão. O machado de Deus estava na raiz dessa árvore familiar, Mateus 3, 9 a 10. A pergunta era: onde estava o remanescente fiel que Deus havia prometido? Onde estava o filho a quem Deus ofereceria os confins da terra como herança? Bem ali naquelas águas, Jesus se sujeitou ao batismo, sinalizando o juízo que viria sobre ele em prol de seu povo posteriormente na cruz. Lucas 12, 50 e Romanos 6, 4. À medida que saía da água, uma voz ecoou do céu: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Mateus 3, 17. O coração do pai se voltou para o filho, e o coração do filho se voltou para o pai. Por meio da família, não só compreendemos quem somos, como também ganhamos uma herança. Ganhamos de nossa família de origem padrões de vida, expectativas, modelos e feridas. Nossa história de vida mostra que fazemos parte de uma história mais ampla, uma história cheia de outros personagens. Não importa quanto queiramos acreditar que nós mesmos nos moldamos e formamos, que controlamos nossa personalidade e destino. O fato é que todos viemos de algum lugar e, para ser mais exato, de algumas pessoas. Para muitos, esta herança é positiva. Talvez você olhe com gratidão para todas as coisas que você traz consigo de sua família. Como fazer bolo, trocar pneu, o mais importante, como confiar em Jesus e como orar. Para alguns, a herança traz sentimentos mistos ou até sombrios. Mesmo aqueles que desejam cortar relações com a família muitas vezes se frustram ao perceber como isto pode ser difícil. É possível sair de casa e nunca mais falar com os parentes, fazer escolhas opostas em termos de religião, política e carreira, mas ainda assim enxergar os olhos do pai no espelho ou se ouvir dizendo o tipo de coisa que a mãe falava. Muitos aprenderam uma distorção de identidade e herança dentro do campo de batalha da família. Talvez seu pai ou sua mãe tenham lhe dito, com todas as letras ou mais implicitamente, que você jamais daria em nada. Ou talvez o enxergassem como uma mera extensão deles. Quem sabe você herdou uma predisposição biológica para a depressão profunda ou o vício. Ou é possível que tenha herdado um sistema familiar repleto de conflitos e traumas. Talvez seu histórico familiar o tenha deixado com recursos sociais e econômicos limitados para fugir de uma situação de desamparo ou até de violência. A boa notícia é que Jesus não só nos ensinou a orar o Pai Nosso, como também sucedeu essa expressão com as seguintes palavras: santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. Existe uma analogia entre o que devemos experimentar em nossa formação familiar e a paternidade de Deus. Contudo, mesmo nas melhores circunstâncias, a paternidade divina transcende infinitamente essas categorias terrenas. Deus é Pai, próximo a nós, mas também está no céu, distante de nós. Conhecemos o nome de nosso Deus, proximidade, mas sabemos também que este nome é santo, distância. Este Deus pergunta: a quem vocês me compararão? Que imagens usarão para me representar? Isaías 46, verso 5. Você pode ter vindo do melhor ou pior histórico familiar e ainda assim saber e ensinar aos outros o que significa chamar a Deus de Pai. Devemos aproveitar todas as oportunidades de cultivar uma família saudável, pois o que acontece dentro dela molda nossa consciência, personalidade e alma. A família é mais que comida e teto. Ela reverbera por gerações, transformando como incontáveis gerações enxergam a Deus, o Evangelho e a si mesmas. Devemos trabalhar, se somos pais, para educar nossos filhos na disciplina e administração do Senhor, a fim de que eles enxerguem o reflexo de algo parecido com Deus.
Mas não é preciso vir de uma boa família, nem mesmo saber quem são seus pais para experimentar a paternidade de Deus. Na verdade, até certo ponto, nossa família é uma família abalada. Se você vem de uma situação terrível, Deus não se surpreende com isso. Afinal, Jesus ama você. O bom pastor veio buscar você. Você não é um mero conjunto de células ou um emaranhado de DNA. Você também é sua memória, suas experiências, suas histórias. Parte essencial de você, parte essencial de quem você é, vem de sua origem. O fato de você saber que algo estava errado já é graça. O fato de que o Evangelho chegou até você significa que Deus, conhecendo por completo sua origem, oferece a você, bem como a todos nós, uma nova identidade e uma nova herança. Como disse o profeta Daniel a respeito do Senhor, sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Daniel 2:22. Vemos isso ao longo de toda a Bíblia, mesmo por meio de padrões familiares terríveis que Deus não aprova. É difícil imaginar família mais problemática que um bando de irmãos que espancam um dos mais novos até quase matá-lo e depois o vendem para traficantes de escravos. Entretanto, no início da história de Israel foi exatamente isso que aconteceu com José. Deus condenou tal ato como uma grande maldade. Ao mesmo tempo, porém, ele estava em ação, desfazendo essa atrocidade a fim de salvar Israel por meio de José, que proveu alimento durante uma crise de fome que ameaçou a nação. José disse aos seus irmãos: vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Gênesis 50, verso 20. Diferentemente de José, não temos a revelação direta para entender exatamente por que Deus permitiu que você passasse pelas coisas terríveis do passado que você teve de vivenciar. Em alguns aspectos, talvez você possa olhar para trás e ver como o Senhor esteve do seu lado, mesmo em meio ao vale da sombra da morte. Você pode ver como as cicatrizes que carregam o transformaram em quem você é ou o prepararam para ministrar a outros. Pode ser também que nada disso faça sentido para você. Nossas histórias familiares demonstram que desde o início de nossa existência fazemos parte de um enredo, mas muitas vezes ele é confuso, misterioso e invisível para nós. Sabemos disso, porém. Sabemos que Deus é justo e julgará todo o mal. Sabemos que não dá para voltar no tempo e desfazer essas coisas. Você pode até fantasiar uma realidade paralela em que seus pais eram melhores, ou você era um pai melhor, em que tinha filhos melhores, ou você foi um filho melhor. Mas tais fantasias não fazem os universos paralelos se tornarem realidade. Você não é uma genealogia. Você não é sua árvore familiar. Você não é a sua família. Afinal, se você está em Cristo, é nova criatura. Não está condenado a transmitir as tradições familiares sombrias que o prejudicariam ou afastariam de Deus ou das pessoas. Para isso, é necessário recorrer à oração constante e aos esforços que a Bíblia cita em termos de guerra espiritual. Esta tarefa não se destina somente aos que vieram de famílias problemáticas, mas a todos nós de diferentes maneiras. Os líderes religiosos da época de Jesus sentiam bastante orgulho de sua árvore genealógica. A árvore é essa que chamamos de Antigo Testamento. Contudo, Jesus os lembrou de que o exemplo de seus ancestrais, eles não estavam imunes a matar os profetas em seu meio. Mateus 23, 29 a 36 e Lucas 11, 47 a 51. O mártir Estevão disse o mesmo a seus compatriotas israelitas. Eles estavam repetindo os erros de seus antepassados ao silenciar a palavra profética, Atos 7, 51. O apóstolo advertiu uma congregação gentílica, afirmando que seus membros não deveriam viver mais como gentios, Efésios 4, 17. E o apóstolo Pedro lembrou outro grupo de gentios que os novos cristãos não poderiam voltar para o estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados, 1 Pedro 1, 18. Isso significa que precisariam superar sua origem natural ao seguir a Cristo. Não se faz isto por mera força de vontade, mas sim agarrando-se ao Evangelho e relembrando a nova identidade e herança em Jesus. Você foi resgatado de sua antiga herança, não com simples ouro ou prata,
que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Muitos têm uma origem familiar positiva e estável, pelo qual devem agradecer com certeza, mas não devem se gabar, como se isso os tornasse melhor que os outros. O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? 1 Coríntios 4, 7. Outros tantos, por sua vez, têm feridas que carregam ao longo da vida inteira. Eles precisam desaprender antigos padrões e modelos? Sim. Há esperança para eles. Ou estão predestinados a repetir as decepções ou os traumas que lhes foram impostos. De maneira nenhuma. A herança não é uma mera recompensa futura que os aguarda no mundo por vir. A herança é também um novo espírito e uma nova comunidade capaz de vencer, por nosso intermédio, todas as artimanhas do maligno. As dinâmicas familiares têm consequências, sem dúvida. Se você é pai ou mãe, não pode presumir que sua recusa em permanecer casado ou em um emprego, seu vício em álcool ou drogas, ou suas palavras ásperas não exercerão influência nenhuma sobre seus filhos, e até sobre os netos, bisnetos e tataranetos. Você prestará contas. Jesus disse: quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado? Ainda que elas sejam inevitáveis, aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Mateus 18, 7. Se você é fruto disto, o importante é reconhecer o bem, o anseio por um lar, por exemplo, e o mal que provém de sua situação. Os perigos para você não são os padrões que é capaz de ver e identificar, mas aquilo que você não consegue enxergar. Sim, muitos filhos de pais ausentes crescem e abandonam a própria família. Sim, há filhos de alcoólatras que crescem e bebem sem parar também. Sim, há filhos de pessoas violentas que crescem para ser igualmente violentos quando se encontram em posição de poder. Isto acontece, mas geralmente em pessoas que não enxergam a própria vulnerabilidade. Quando converso com alguém que teme repetir os padrões disfuncionais de sua família de origem, quase nunca me preocupo com o futuro desse indivíduo. Ele vê os problemas e se arma para prosseguir pelo poder do Espírito em uma direção diferente. Alguns dos melhores casamentos que conheço são formados por pessoas que viram os pais se divorciarem. Alguns dos melhores pais que conheço tiveram pais ausentes, abusivos ou negligentes. Alguns dos defensores mais compassivos dos direitos da criança que conheço foram abusados emocional, física ou sexualmente quando crianças. Eles sobreviveram e passam a vida se esforçando para que ninguém passe pelo mesmo trauma. O perigo é para aqueles que nem pensam em como as gritarias e os palavrões proferidos uns para os outros, os adultérios em sério ou o alto índice de divórcio são simplesmente aceitos como uma realidade comum. Com frequência, as pessoas que passaram por esses problemas são mais proativas que seus pais em aderir às práticas positivas com antecedência. Por exemplo, a pessoa que cresceu em uma família habituada a berrar uns com os outros pode planejar com antecedência que sairá para fazer uma caminhada durante um momento intenso de estresse, a fim de se acalmar e orar antes de lidar com uma questão familiar controversa. Em alguns casos, pode pedir ao cônjuge que veio de uma família de temperamento mais calmo que resolva a situação. Isso não é fraqueza, é graça. É aí que mora o perigo, não na presença das fragilidades em si. Aliás, os conselheiros costumam dizer que se preocupam quando encontram alguém que descreve uma infância dourada, completamente idílica. Muitas vezes descobrem que a verdade é exatamente o contrário. A pessoa idealizou seu passado porque não suporta viver com a história real. Esse é o verdadeiro risco. Alguém que está lendo pode lutar para crer que Deus o ama, dada a maneira como se rebelou no passado. Alcoolismo, abortos, experiências sexuais, términos de relacionamentos, períodos na prisão, ou o que quer que seja. Alguns vivem com medo, encolhendo-se como se Deus estivesse raivoso, ávido por castigar. Alguns vivem assim há tanto tempo que desistiram e optaram por se rebelar, concluindo que é isso que define quem são. Minha situação, de muitas maneiras, é o total contrário disso, mas pode ser ainda mais perigosa. Rio de mim mesmo quando percebo que citei neste capítulo meus temores adolescentes de conseguir passar em matemática.
Isto é muito revelador, pois em muitos aspectos parece que minha vida inteira se resume ao exercício de levar o boletim até meu pai e aguardar sua aprovação ou desaprovação. Sempre fui aquele que quer fazer tudo certo, o bem comportado, de boas maneiras, trabalhador, inteligente, espiritual, que faz tudo o que deve. Quando criança, eu ia à igreja praticamente todas as vezes que suas portas estavam abertas. Desde os 5 anos, eu era aquele que certificava de que a grama de minha avó estivesse cortada, que o jardim não tivesse ervas daninhas, e, inexplicavelmente, pouco depois da primeira infância, já a aconselhava durante a perda de seu esposo. Até fiquei no banco de trás do carro, enquanto ela aprendia a dirigir já mais velha, dizendo-lhe que ela conseguiria. Preguei pela primeira vez aos 12 anos. Cuidava da comunicação da campanha de um político norte-americano antes de completar 20 anos. Mais à frente concluí o doutorado e antes de me dar conta, aos 32 anos, tornei-me reitor de meu seminário teológico. Nada disso aconteceu por causa de talentos extraordinários, mas por eu ser bem mais esforçado que a média. Hoje percebo que boa parte desse esforço veio da crença de que eu só poderia ser amado se fizesse por merecer, caso me comportasse e desempenhasse melhor que todos ao redor. Os medos e as inseguranças que adquiri quando criança foram os demônios dos quais eu fugi até agora. Gostaria de dizer que tudo isso passou, mas não é verdade. Certa vez, um jornal escreveu um artigo sobre pessoas que me criticavam de forma ferrenha por não fazer posicionamentos políticos que elas achavam que eu deveria fazer. Fiquei arrasado com isso e cheguei a me perguntar se eu conseguiria sair da cama. Eu me questionava por quê. Eu não estava preocupado com o que aquelas pessoas achavam de mim. Eu acreditava no que acreditava e pronto. Não estava preocupado de haver alguma consequência negativa para mim ou meu ministério. A maioria das pessoas foi compreensiva e me deu apoio. Aos poucos comecei a perceber que o que eu estava sentindo não era arrependimento nem medo, mas vergonha. O que mais me preocupava era que meu pai ou algum pai no ministério lesse o artigo e concluísse que eu era um fracasso. Eu me preocupava de que meus filhos lessem e achassem que eu havia falhado com eles. Ali estava eu com o boletim nas mãos, de novo. Como o irmão mais velho na parábola do filho pródigo, eu também creio muitas vezes que posso fazer por merecer meu lugar na casa e minha herança futura ao agir corretamente, ao me comportar, realizar e ser considerado útil e agradável. E como o exilado que retorna nessa história, eu com frequência acho que deveria ser apenas um empregado, não um filho bem-vindo na casa do pai. Lucas 15:19. Meu esforço para ser bem-sucedido não é uma ambição, mas uma ânsia por pertencer ao lar e ouvir as palavras: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Marcos 1:11. Por trás de praticamente tudo que faço, desde ensinar boas maneiras à mesa para meus filhos, a escrever este livro, há um garotinho procurando os pais para ver se estão olhando e orgulhosos dele. Isto é fragilidade, mas não é minha identidade nem minha herança. O Evangelho precisa me interromper o tempo inteiro, tirando-me de minha fixação inútil no desempenho para me levar de volta àquele céu acima do Rio Jordão. Muitos de vocês se encontram em posição semelhante. Quer se escondam atrás de habilidades esportivas, do calibre intelectual, do brilhantismo artístico ou da espiritualidade e moralidade. Aqueles que agem para obter o reconhecimento do Pai acabarão se vendo falhar. Usar o desempenho para construir a própria identidade e herança não leva à santidade, mas à exaustão, à amargura e, por fim, à morte. Fazer o contrário é guerra espiritual, e isto é difícil. Quando aprendemos a dizer Pai Nosso, entramos em batalha. Os filhos dependentes esperam que os pais lhe deem, entre outras coisas, as necessidades básicas de segurança, provisão e proteção. Jesus perguntou: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Mateus 7, 9-11. Não importa qual seja o seu histórico familiar, você não está sozinho no universo.
O mesmo Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai, também nos ensinou a buscar nele a provisão. Dá-nos hoje o pão para este dia e proteção. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não são pedidos separados. O diabo apareceu para Jesus no deserto e lhe disse que transformasse pedras em pão. Satanás não queria apenas tentar Jesus, ele estava tentando adotá-lo. A família existe para nos ensinar, entre outras coisas, que somos criaturas que não podem, em última instância, prover para nós mesmos e nos proteger. Somos dependentes quando bebê e dependentes de novo na velhice. O reconhecimento da própria necessidade é o primeiro passo para a superação. É um universo assolado pela guerra, no qual a família muitas vezes é o primeiro ponto de impacto. Nisto tudo, Jesus não se ausenta nem se envergonha de nós. Ele permanece conosco, encontra sua identidade na bênção do Pai, Mateus 3,17. Observa a vocação do Pai e encontra a própria, João 5, 19, 21. Na cruz, ele também se considera estranho. Até meus irmãos fingem não me conhecer, tratam-me como um desconhecido, pois o zelo pela casa do meu Pai o consome. Salmo 69, verso 8 e 9. A cruz nos informa que o que significa ser família em nossa vida dentro da família tem o propósito de nos levar de volta para a cruz. O reino está rompendo, a família é um sinal deste reino e este é um dos motivos para a ira dos poderes das trevas contra ela. Isso não diz respeito somente à família em abstrato, mas à sua família em particular. Qualquer que seja seu histórico de vida, você pode ser fiel à sua família. Qualquer que seja a sua situação familiar, você pode fazer parte da família da igreja. Você pode travar essa batalha, mas você só será capaz de fazê-lo se souber quem é e para onde está indo. Não importa o que esteja acontecendo, o chamado para ser família é um chamado para dificuldade, sofrimento e combate na esfera espiritual. E às vezes, a única arma que você encontrará é o grito de guerra. Jesus me ama, disso eu sei. Em meio a tudo, você ouvirá questionamentos persistentes dos poderes derrotados desta era, dos temores incômodos dentro de sua psique. A pergunta é: quem é seu pai? Você precisa respondê-lo. E a resposta tem forma de cruz.